Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, 7 de março de 2026. Negativa de Moraes ganha força após nota técnica do STF e expõe fragilidade de narrativa sobre Vorcaro. Olha só o tamanho da confusão que virou essa história das supostas conversas entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. A reportagem levantou a suspeita, repercutiu forte e gerou barulho. Mas quando os fatos começam a aparecer com mais clareza, a narrativa passou a ficar bem menos sólida do que parecia no primeiro momento. Para começar, Moraes negou de forma direta e oficial. E não foi só um não genérico. O STF divulgou, por meio da assessoria, que houve análise técnica dos dados telemáticos apreendidos de Vorcaro e que as mensagens citadas não correspondem aos contatos do ministro. Ou seja, até agora não apareceu comprovação concreta de que aquelas mensagens tenham sido enviadas ou recebidas por ele. Isso muda bastante o tom da conversa. Porque uma coisa é publicar suspeita baseada em interpretação de material bruto. Outra, bem diferente, é sustentar a acusação depois que surge uma negativa institucional, acompanhada de verificação técnica. A partir daí, o peso da prova passa a ser de quem acusou. E até agora, essa prova não apareceu de forma inequívoca. Outro ponto, o próprio material que circula sobre o caso tem zonas cinzentas. Há trechos que não deixam claro com quem Vorcaro falava, e a própria defesa dele chegou a levantar dúvidas sobre o contexto e a forma como essas mensagens foram divulgadas. Nada disso encerra o assunto, mas mostra que transformar tudo em certeza absoluta é precipitado. No fim das contas, o que dá para dizer hoje com responsabilidade é o seguinte: a versão de Moraes está mais amparada pelos elementos públicos até aqui. Há negativa formal, há referência à análise técnica e não há demonstração clara em sentido contrário. Já a reportagem segue cercada de contestação e ainda depende de confirmação robusta. Resumo da ópera: em caso sensível como esse, não dá para confundir barulho com prova. E pelo que se sabe até agora, Moraes tem mais razão para negar do que a reportagem tem para cravar. Além do mais, onde está o suposto crime de Alexandre de Moraes? Ele salvou o Banco Master? Não. O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central. E livrou a cara de Vorcaro? Não, Vorcaro está preso. Bomba de hoje, que é a Natuza Neri mostrando, olha, uma nota do STF dizendo, olha, houve uma análise técnica aqui sobre o material que foi divulgado e esse Alexandre não é o Alexandre de Moraes, tá? E eles dizem que, inclusive, sabem quem é esse Alexandre. Receber uma nota do ministro Alexandre de Moraes. Vou ler essa nota aqui, estou abrindo a íntegra da nota e ela diz o seguinte: a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa, : a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contato e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja,
fica demonstrado que as mensagens, os prints, estão vinculados a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculados aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota, em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam do arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que as mensagens que Vorcaro escreveu num bloco de notas e depois mandou para um número supostamente dele, apontado como sendo dele, não é ele. E que ele possui, no material da CPMI, tornados públicos pela CPMI, a vinculação de quem seria o nome atribuído a ele. E o ministro afirma que, por meio de sua assessoria, que não informa que nomes seriam esses, porque o caso corre em segredo de justiça. Portanto, há agora a primeira informação do ministro Alexandre de Moraes, a primeira reação. A reação de ontem foi uma reação curta, seca, dizendo que era mentira e que queriam atacar o Supremo Tribunal Federal. Ato contínuo, o ministro Alexandre de Moraes começou a ser apontado por todo mundo como alguém que tinha uma relação próxima a Vorcaro, porque, afinal de contas, as mensagens indicavam e mostravam isso. O ministro não falou depois disso e agora, pela primeira vez, dá uma explicação de 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Bem, e aí, só para fechar, eu vi esse texto hoje, tá, no 247, a quem interessa a desmoralização do ministro Moraes. Para mim, a resposta é o seguinte, é só ver o Leandro Ruschel, o influenciador bolsonarista hoje, o que ele disse. A primeira medida tem que ser a anulação de todos os processos tocados por Moraes, é claro, querendo aí o cancelamento, a anulação do processo do Bolsonaro. É a isso que isso tudo... E é o seguinte, Flávio Bolsonaro entrando na presidência, tomara que isso não aconteça, mas a quem interessa ter um Supremo Tribunal fraco, um Supremo Tribunal fragilizado no momento que o Flávio Bolsonaro anunciou que vai dar um golpe de Estado, tá? Naquela entrevista pra Folha. A gente não vai falar isso de novo aqui. Então a quem interessa um STF fraco nesse momento? Enfim, pra vocês refletirem. Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 6 de março de 2026, eu queria comentar com os senhores e com as senhoras os principais assuntos. Nós estamos observando métodos lavajatistas na imprensa e também na Polícia Federal. E eu vou dar um exemplo para vocês. Essa manchete aí me chamou a atenção, porque foi um método lavajatista utilizado na época em que o juiz Moro comandava as ações de Curitiba na 13ª Vara Federal Criminal, e foi esse tipo de método, por exemplo, que levou à morte de Dona Marisa Letícia. As conversas dela com os filhos, que não tinham nada a ver com a investigação, foram vazadas por delegados lavajatistas da Polícia Federal. Da mesma forma, eu indago, o que é que tem a ver esse caso aí que você acabou de ver na manchete com as investigações que nós estamos analisando, que nós estamos observando sobre o BRB, sobre o Rio Previdência, sobre o Fabiano Zettel, sobre toda essa roubalheira, doação de dinheiro para a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, que a mídia lavajatista, neoliberal, vendida ao mercado financeiro, não quer divulgar. A blindagem explícita a blindagem explícita favorável, por exemplo, ao André Esteves do BTG Pactual. Por que será que a mídia venal blinda o André Esteves? Por que será que a mídia venal blinda o Roberto Campos Neto? A jornalista Malu Gaspar do Globo, que tem uma sede danada no Alexandre de Moraes, cometeu, na minha visão, mais um crime, porque ela imputa ao magistrado novamente uma conduta gravíssima. A primeira foi de que ele realizou reuniões com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para evitar a liquidação do Banco Master. E o pior, que ele estaria também tentando influenciar a Polícia Federal nas investigações contra o Banco Master. Nada foi provado e a senhora Malu Gaspar ficou impune. E agora também, em mais um vazamento seletivo, ela traz no jornal O Globo, jornal do mercado financeiro, uma informação dando conta de que o ministro Alexandre de Moraes teria trocado mensagens com o Daniel Vorcaro sobre também questões relacionadas ao Master, mas o interessante disso tudo, a resposta do Moraes não foi encontrada por ninguém. A Malu Gaspar quer que nós acreditemos que o Moraes fez o seguinte: pegou o celular dele, escreveu no bloco de notas do celular
mandou via WhatsApp em mensagem única para o Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro abre a mensagem do Xandão, lê e aquela mensagem desaparece. Nos momentos atuais é você brincar com a inteligência do povo. Haja vista da tecnologia avançada. Ora, não foi a própria Globo que informou que a Polícia Federal tem mecanismos de recuperar tudo o que foi apagado? O tenente-coronel Mauro Cid não tentou encobrir o plano Punhal Verde e Amarelo e a Polícia Federal foi lá e resgatou todas as informações que foram apagadas da memória do celular? Então são métodos lavajatistas que eu, sinceramente, lamento que parte da mídia alternativa progressista, e me refiro a sites, a mídia progressista e a falsa mídia progressista. Tem veículo de comunicação aí que se diz de esquerda, mas não é de esquerda, porque defende uma esquerda sem o Lula. Então eles são favoráveis também a uma lava-jato, a métodos lavajatistas para que se avacalhe com a política brasileira e falsos heróis ressurjam como na época da Lava Jato. E qual é o objetivo? Não cometer os mesmos erros que o Sérgio Moro cometeu, como, por exemplo, dar ordens a procuradores pelo aplicativo Telegram. Foi nesse erro crucial que o Moro acabou desmoralizado. Então, diante da roubalheira do BRB, do Rio Previdência, do próprio Master, da Faria Lima, você pensar uma suposta troca de mensagens de um ministro do Supremo Tribunal Federal com o Daniel Vorcaro, sem que você traga elementos suficientes para dizer, não, de fato houve uma troca de mensagens aqui. É de uma sacanagem jornalística, é de uma safadeza jornalística sem tamanho. Observem os senhores e as senhoras, por exemplo, o caso Lulinha. A quebra do sigilo serviu para mostrar que não houve propina. A quebra do sigilo serviu para mostrar e perguntar, cadê a mesada de 300 mil reais? Onde é que ela está? Me digam, por favor. Onde é que está a mesada que o careca do INSS deu para o Lulinha? Como a Malu Gaspar trouxe a notícia, como a coleguinha dela, bolsomínio, lava-jatista de quinta categoria do Metrópolis, também fez. Eu deixo essa indagação. E o que o vazamento ilegal do sigilo do filho do presidente mostrou? Em primeiro lugar, que não tem nenhuma relação com o INSS. Em segundo lugar, que a história da mesada era mentira. Terceiro, não tem nada da Roberta. Quer dizer, cadê a mesada que o relator, que os parlamentares aqui afirmavam que ele recebia por mês? Onde é que está a relação dele com o careca? Onde é que está o dinheiro na conta? Tudo é mentira. E esta matéria, em particular, é uma matéria absolutamente falaciosa. Porque qualquer pessoa que tenha o objetivo de informar, ela tem que falar toda a verdade para as pessoas. Quando você pega a movimentação financeira, uma pessoa que recebeu 100 mil reais numa conta, ela transferiu para outra conta, é 200 mil. Ela aplicou o dinheiro, é 300 mil. Ela pagou um boleto de 50 mil, é 350 mil. Ela fez um outro pagamento normal do mês. Então, 100 mil reais movimenta 600, 700 mil reais numa conta. A matéria diz assim, filho do presidente Lula pagava mesada para o Jonas Suassuna. É curioso, gente. Por quê? Porque é um aluguel. E aluguel você paga por mês. A não ser que tenha alguma outra situação. Então, sequer houve a preocupação de perguntar, olha, esse pagamento mensal para o Jonas Suassuna era o quê? É o pagamento de um aluguel. Mas preferiram botar uma manchete, né? Mesada para o fulano de tal. Aí você pega 10 mil reais ao longo do tempo, em um ano dá 120 mil. Em 4 anos dá 480 mil. Aí tu bota, fulano de tal recebeu 480 mil, mas tu não explica que foi durante 4 anos, 10 mil por mês, referente a um aluguel. Então, a quebra desse sigilo ilegal só mostrou o que nós sempre dissemos. O filho do presidente Lula não tem nenhuma relação com o INSS, nunca recebeu nenhum dinheiro do careca, não tem nada a ver com desconto associativo, muito menos com descontos ilegais de aposentados e aposentadas. Então, se serviu para alguma coisa, esse vazamento ilegal, serviu para provar o que nós sempre dissemos, que o filho do presidente Lula é inocente, e mais uma vez foi utilizado o nome dele como forma de movimentação pré-eleitoral daquelas pessoas que querem desviar o foco do que de fato nós temos que investigar. Reitero aquilo que falei. Não sejamos hipócritas. A fraude do BRB é a maior da história. A fraude do Rio Previdência é uma das maiores. E eu sinceramente espero que os delegados da Polícia Federal não deixem que a mosquinha lavajatista pique, ou o mosquito lavajatista, seja lá o que for.
Até outra oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça.